E conversando com... tive duas conversas, acho que interessantes. A primeira, ela tem a ver, com um CEO que eu conheço talvez há mais de quase 7, 8 anos. E ele é um dos, putz, poucos CEOs que fizeram grandes mudanças de carreira. Mudanças assim, muito para desafios bastante diferentes do que se é esperado numa mudança de carreira de CEO, né? Eu fiz uma vez uma palestra para um grupo de CEOs a respeito de... Até eu dei um nome que a palestra se chamava Os Sete Tipos, os Sete Movimentos de Carreira de um CEO. E esse CEO, por acaso, fez duas mudanças de carreira que realmente me espantaram bastante e que demonstram que realmente ele é uma pessoa bastante diferenciada, né? Primeiro que assim, ele construiu a carreira toda, uma grande multinacional, do setor de business to business, aquela carreira super estruturada de mais de 20 anos, chegou quase até uma posição de CEO global dessa companhia global, né? Então é alguém realmente muito competente, que construiu um negócio, não vou dizer do zero dessa multinacional, mas de uma base bem pequena para uma empresa multibilionária em dólares. Depois ele fez uma mudança também que essa realmente me impressionou, para uma empresa familiar, também de grande porte, mas uma empresa local, de grande porte de fato, com um market share dominante, etc. Mas para uma empresa de governança totalmente familiar, com, com até questões de dificuldades societárias entre os três sócios dessa empresa. E ele teve essa passagem por quase 3 anos nessa empresa e agora, finalmente, ele fez uma passagem ainda mais interessante. Quer dizer, não interessante em relação a ele, quer dizer, ele saiu de uma indústria de equipamentos, vamos dizer assim, para uma indústria de farmacêuticas, que é uma indústria super refinada, sofisticada, com muita inovação, muita pesquisa e desenvolvimento. E agora ele foi trabalhar para outra empresa, essa empresa agora de capital aberto, com operações em diversos países e com controle. Todo mundo sabe que as empresas de capital aberto no Brasil têm controle definido, via de regra, né? Fora algumas poucas exceções. Então, assim, ele já passou por quase todo tipo de governança e agora é num segmento muito diferente do que ele está habituado, que é num segmento, vamos dizer assim, em grandes linhas de commodities. Então, realmente, essa pessoa tem algo muito especial, que ele faz mudanças, que eu brinco, ele dá saltos triplos, né? Ele não faz uma mudança para o mesmo segmento, ele não faz uma mudança para o mesmo tipo de governança, e ele não faz uma mudança para o mesmo tipo de complexidade de negócio, e ele não faz uma mudança para com um negócio que ele está, com um desafio que ele está habituado, né? Então, um desafio pode ser de crescimento, um desafio pode ser de governança, um desafio pode ser de turnaround, que é o caso desse terceiro desafio. Então, esse tipo de gente, esse tipo de executivo, esse tipo de CEO tem realmente uma grande habilidade de se adaptar a cenários muito diferenciados. E isso não é nada trivial. By the way, normalmente quem dá esses saltos triplos, que eu chamo, via de regra acaba não dando muito resultado, ou não sendo, não tem um tenure, não tem um mandato muito longo.
Isso é muito interessante de estudar na carreira do CEO, né? E a outra discussão tive também com outro CEO, um CEO longevo, numa posição de uma grande companhia multinacional no setor de serviços de tecnologia. E aí, a conversa com ele foi para mim muito interessante e, além de ser interessante, é um tema que tem, tem estado na pauta, na minha opinião, e eu também tenho, obviamente, provocado CEOs, que são os tipos de executivos que estão mais preparados, vamos dizer assim, para essa questão da transformação digital nos negócios, né? Mesmo numa empresa de prestação de serviço de tecnologia, em que, em tese, as pessoas deveriam ter o skill de transformação digital, porque eles vendem, que eles fazem o processo de transformação digital, isso é absolutamente não trivial. Porque, normalmente, em empresas de tecnologia, tem pessoas que vieram de raiz de carreira da área de tecnologia, né? Ele foi lá, um analista de sistemas, ou um desenvolvedor de sistemas, uma pessoa da área de infraestrutura, foi crescendo, foi conduzindo projetos de pequeno porte, de médio porte, depois de grande porte, né? Trazendo sempre novas tecnologias, novas ideias, inovações que a indústria da tecnologia também provoca nos seus clientes. Mas hoje em dia eu acredito que esse é um tema que ele não é um tema da tecnologia per se, ou da tecnologia somente com o viés tecnológico, da tecnologia da informação especificamente, né? Eu acho que é uma grande transformação no modelo de negócios das companhias, muito baseado na centralização dos problemas que o cliente final possui e a forma que a empresa que presta serviço para esse cliente final, ela poder ajudá-lo a mudar a sua mentalidade, os seus hábitos e o seu modelo de negócio. Então, o que eu discuti com ele é que, mesmo que ele precise, mesmo que ele tenha bons profissionais, que são excelentes pessoas tecnicamente falando, né, e excelentes gestores de projetos, excelentes gestores de grandes contas, no fim ele vai precisar de gente que entenda muito também do negócio do cliente. Por quê? Porque se ele simplesmente olhar as questões pelo lado tecnológico, ele vai resolver parte do problema. Ele talvez vai ganhar um pouco de eficiência, talvez vai reduzir um pouco de custos, talvez vai melhorar alguns processos. Mas ele não vai ajudar o cliente a repensar o seu negócio. Eu acredito que o profissional de hoje, seja na indústria de prestação de serviço, seja em qualquer indústria que esteja lidando com o consumidor final ou um consumidor business to business, um cliente business to business, ela vai ter que ser centrada na necessidade e nos novos hábitos dos clientes, né, para realmente aportar valor não só pelo lado da tecnologia per se, mas também pelo lado de transformar a companhia para que ela possa atender aquele cliente da forma que ele quer ser atendido. Então, para mim, o executivo da transformação digital, ele será um executivo que terá de ter duas grandes competências, ou um blend de competências, né? Basicamente, um blend do lado da uma visão de negócios, uma visão contemporânea e uma visão dos novos hábitos do consumidor ou do cliente corporativo, mas também ele não pode ser um analfabeto digital. Quer dizer, ele precisa estar updated em relação a que tipos de tecnologias podem ser utilizadas
Para quê? Para fazer exatamente essa mudança de negócios, essa mudança do modelo de negócios do seu cliente para atender o cliente final, que também está mudando. Então, o executivo do futuro é um executivo que reúne essas duas competências. E essa foi a grande discussão. E pelo lado da indústria de tecnologia, né, que presta serviços para a indústria em geral ou para os clientes finais, ela também vai ter que ter profissionais que não entendam somente da tecnologia pura, mas que possam entender de que forma a tecnologia pode transformar os modelos de negócios existentes. Então essa foi uma excelente discussão que eu tive por acaso com esse CEO, mas que eu estou tendo com diversos CEOs, principalmente por indústrias tradicionais que estão passando por grandes momentos de transformação. Tá? Então acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E eu vou fazer mais um vídeo, porque a gente já passou do tempo, sobre as questões de carreira, que eu tive algumas experiências nessa semana e gostaria também de relatar para vocês. Um abraço.